Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês, Neemias, capítulo 2, versículos de 11 a 20. Neemias, capítulo 2, de 11 a 20. Mesmo assentados, nós vamos proceder à leitura desse texto, muito respeito, claro, como sempre, nós fazemos. Neemias capítulo 2, de 11 a 20. Nos diz assim o texto sagrado: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei falara. Então disseram: Disponhemo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Nós vamos orar e pedir a Deus que Ele nos ajude a compreender a mensagem dele nesta noite. Baixe sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, Tu sabes, ó Pai, que todas as vezes que subi neste púlpito, o intuito do meu coração foi de edificar a Tua igreja. Ó Deus, me ajude em nome de Jesus. Me ajude porque eu sou limitado. Sou pequeno diante da grandeza do Senhor e diante daquilo que o Senhor quer falar a esta igreja. Peço ao Senhor, ó Deus, que use os meus lábios e me ajude, ó Deus, na interpretação, na exposição da Tua palavra. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, em nome de Jesus. O Teu povo que aqui veio, ó Deus, veio para Te ouvir. Então fala ao coração de cada um. Edifique o coração de cada um. Exorte, Senhor, o coração de cada um. Fortaleça, meu Deus, o coração de cada irmão que aqui veio.
Nos desligue, ó Deus, de tudo lá fora, e que as coisas do mundo não possam chamar a atenção, ó Deus, mas que possamos estar tão somente voltados para a tua santa e bendita palavra nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos conta a história de Neemias. Neemias era simplesmente um copeiro. Neemias estava na cidadela de Suzã, precisamente em um palácio, onde o rei estava sendo servido por ele, quando alguns amigos que veio de lá de Jerusalém foram visitar Neemias naquele trabalho. E Neemias fez uma pergunta àqueles homens que tinham vindo de Jerusalém, e ele disse: como é que está o meu povo? Como é que está a cidade de Jerusalém? Como é que está aquele lugar? E aqueles homens lá no capítulo 1 deram um relatório que fez com que o coração de Neemias se desfalecesse. O povo, aqueles amigos de Neemias disseram: olha, está tudo queimado, os muros derrubados, as portas não sobraram uma. É uma vergonha o que nós estamos vivendo lá. Diz o capítulo 1 de Neemias que ele sentiu profundamente aquilo que estava acontecendo. E ele então tirou alguns dias de oração, de jejum. Depois de orar e jejuar, ele vai até diante do rei, e o rei, percebendo o semblante do seu rosto, que já não era aquele semblante alegre, aquele semblante de satisfação, o rei pergunta a Neemias: o que está acontecendo? Porque você não é assim. E Neemias então declara tudo ao rei, o que havia acontecido. O rei, por infinita graça de Deus, é tocado pelo Senhor. O rei permite Neemias a voltar para Jerusalém e a ajudar aquele povo na reconstrução dos muros. E Neemias então vai para Jerusalém. Neemias ali caminhando para Jerusalém, quando chega em Jerusalém, diz o texto que ele fica ali por 3 dias. Em um território, irmãos, todo destruído, tudo acabado, cinzas. Nós estamos vivendo um tempo de seca, a gente percebe algumas matas sendo queimadas, e a gente fica com a dor no coração quando vê aquelas árvores só em cinzas. Era mais ou menos assim que Jerusalém estava, um território destruído. Eu queria pensar com você sobre esse tema: restaurando um território destruído. Eu não sei, talvez você falava: pastor, mas minha casa está boa. Graças a Deus fizemos uma reforma esses dias, mas eu não queria pensar na sua casa. Eu não queria pensar lá no seu barraco. Eu gostaria que você e eu pensássemos em nossas vidas, nossa família. Por isso a pergunta que eu faço é: como é que está a sua família? Será que não está precisando de alguns reparos? Algumas melhorias? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que nós estamos? Será que não precisamos também de reparos? De reconstruir alguma coisa que lá atrás parece que estava tão bom, e parece que com o passar dos anos foi desgastando, e hoje parece que não está do mesmo jeito que fora antes. Como é que está o seu casamento? Será que ele está do mesmo jeito de quando iniciou lá? Quando você disse sim? Ou está desgastado? Será que você já perdeu a paciência com a sua esposa perdeu a paciência com você? Será que você tem trocado mais farpas do que elogios? Como é que está o seu relacionamento com seus filhos, suas filhas? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Então, irmãos, quando eu faço essas perguntas todas, eu tenho certeza que muitos de vocês, e eu me incluo nesses, a gente sabe que tem alguns reparos a ser feitos. Algumas coisas devem ser
reconstruídas. Então vamos ver o que esse texto vai nos ensinar a respeito de reconstruir aquilo que estava tão bom, mas agora não está mais. Aquilo que estava tão excelente, mas agora não está do jeito que era. Como restaurar o que já foi destruído, que anteriormente, outrora, era bom e agora não está bom? A primeira lição para restaurarmos um território destruído, irmãos, se encontra do versículo 11 a 17. Precisamos primeiro fazer uma avaliação. Precisamos avaliar como é que estão as coisas. Precisamos olhar para as nossas famílias e tentar fazer uma avaliação de como ela está. O grande problema, queridos, é que nós, por muitas vezes, vamos deixando as coisas acontecerem. E elas vão acontecendo sutilmente dentro dos nossos lares. E quando nós pensamos que não, está tudo destruído. Eu quero lembrar a vocês que um casamento ele não se desfaz de uma hora para outra. Não é da noite para o dia. Existe uma história, existe um contexto, existem coisas que aconteceram, que foram arrastadas até chegar ao ponto de ser destruído. A nossa esfrieza diante de Deus, o nosso esfriamento diante de Deus, ele não acontece também da noite para o dia. São situações que vão acontecendo no decorrer dos anos. E nós vamos acostumando com essas coisas. Aquilo que não era normal já começa a ser normal para nós. E aí quando você pensar que não, você não está lendo Bíblia, você não está orando, você não está vindo aos cultos, você não está participando, você não está contribuindo. E aí aquilo tudo parece ser normal. É hora, irmãos, de analisarmos. É hora de avaliar as nossas vidas. O momento de avaliar as nossas famílias. E é isso que Neemias faz quando ele chega em Jerusalém. Diz o versículo 11 que ele chegou em Jerusalém, onde esteve 3 dias. Ele não fez nada, a não ser avaliar. Diz o versículo 12 que então à noite ele se levantou e alguns homens foram com ele caminhando ali e ele não declarou a ninguém. E ele começa a percorrer as portas dos muros de Jerusalém. Havia algumas portas, havia aquele muro que cercava a cidade e algumas portas que davam entrada e saída da cidade de Jerusalém. E ali ele começa a avaliar, ele começa a percorrer. Neemias nos ensina, irmãos, que primeiro, para eu reconstruir o que fora destruído, eu preciso avaliar. E avaliar vem antes do agir. Eu não posso agir sem antes avaliar o que está acontecendo, sem entender o que está acontecendo. É preciso investigar o motivo. O versículo 12 ele diz que, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. Ele investiga. Ele investiga. Às vezes nós não entendemos o porquê das coisas que estão acontecendo em nossos lares, em nossos relacionamentos, principalmente em nossos relacionamentos com Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós não investigamos a fundo o que está acontecendo. Nós precisamos investigar o que é que tem me distanciado da presença do meu Deus, o que tem me distanciado da minha família, o que tem feito com que eu seja tão duro e ríspido com a minha esposa. Por que que o amor não é o mesmo? Por que que os meus filhos não são os mesmos? Por que que mudou tanto assim? O que está acontecendo? Precisamos investigar, precisamos avaliar, precisamos, irmãos, ter aquela disciplina que nós chamamos de disciplina do silêncio. Neemias não conta nada para ninguém. O grande problema, irmãos, é que quando nós estamos em dificuldades, nós já contamos para um monte de gente. O vizinho sabe do nosso problema, os amigos do trabalho já sabem do nosso problema,
Mas aí nós não paramos para investigar qual é o problema, qual é a causa do problema. É preciso fazer esse diagnóstico. Se não fizer diagnóstico, não tem tratamento, meus irmãos. É assim na saúde. Como é que você vai tratar a sua enfermidade uma vez que você não sabe a causa dessa enfermidade? É como aquela dor de cabeça que você sente sempre, e você só dá de pirona, e de repente tem um problema gravíssimo por trás daquela dor de cabeça, mas como você não procura um médico, como você não consegue diagnosticar o problema, você vai ali camuflando o problema. Muitas vezes nós fazemos isso em nossas vidas, em nosso relacionamento com Deus, em nosso relacionamento da família, com a esposa, nós vamos camuflando o problema. E quando pensarmos que não, irmãos, está tudo destruído. E chega um ponto que não dá mais para restaurar. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, olha, não dá para restaurar. Chegamos ao fim. Quantos casamentos desfeitos? Exatamente por isso, irmãos. Filhos perdidos, porque nós não conseguimos diagnosticar o problema dos nossos filhos e deixamos as coisas acontecerem. E agora ficou quase que insuportável. Então Neemias nos ensina, primeira lição, faça uma avaliação, mas uma avaliação profunda do que está acontecendo. Oh Deus, eu preciso saber por que eu não quero mais ir à igreja. Oh Senhor, eu quero saber o porquê que eu não consigo contribuir mais com a igreja. Eu quero saber, Senhor, o porquê que eu não consigo ler a palavra do Senhor. O que está acontecendo? Me ajuda, Senhor. Abra os olhos do meu coração para que eu possa diagnosticar o que está acontecendo comigo. Porque não é mais aquele amor fervoroso dos primeiros dias. Nós precisamos, irmãos, com toda sinceridade, olhe para trás, você é a mesma pessoa? Se você melhorou, amém. Que Deus abençoe você e te conserve assim. Mas se você não tem o mesmo amor de antes, o mesmo compromisso de antes, é preciso diagnosticar o que está acontecendo. Segunda lição para uma restauração se encontra no versículo 17 e 18. Para restaurar, irmãos, um território destruído, você não consegue sozinho. Um casamento, para ser restaurado, ele precisa da contribuição do esposo e da esposa. Um relacionamento quebrado, destruído com Deus, você precisa do Espírito Santo para te ajudar. Sozinho você não consegue. É uma cooperação mútua. Versículo 17 a 18 diz que depois de investigar, depois de passar por aquelas portas, de ver ali o quanto Jerusalém estava destruída, versículo 17 ele diz, então lhes disse. Ele conversa com aqueles homens que ali já habitavam, ele diz, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias não ia conseguir, irmão, sozinho. Ele mexe com aqueles irmãos. Neemias ali, ele apela pelo patriotismo. Ele diz, está vendo a nossa cidade? Está vendo o lugar que nós nascemos? Está vendo o lugar que nós habitamos? Olha a vergonha. Ele diz isso, olha o opróbrio, ou seja, a vergonha. É vergonhoso isso aqui. Às vezes, irmãos, nós precisamos dar essa sacudida na vida. Nós, por muitas vezes, levamos a vida, deixamos as coisas acontecerem, o casamento caminhar do jeito que está, a educação dos filhos do jeito que está, nosso relacionamento do jeito que está. Talvez, irmãos, isso seja hoje vergonhoso o nosso relacionamento com Deus. Talvez o nosso casamento está sendo algo vergonhoso, não é um bom testemunho.
E é hora de então mexer com um brio, talvez até de nós mesmos, ou daqueles que estão junto conosco, de sentar muitas vezes com a esposa, falar: esposa, não está bom, olha a vergonha que é o nosso casamento, e nós podemos melhorar para a glória do Senhor. É preciso uma hora chamar a família e dizer: família, não está bom, nosso relacionamento com Deus está muito ruim, não está jóia, vamos juntos. E é interessante que Neemias, ele estava lá na cidadela de Suzã. De repente Neemias vem para Jerusalém, e é interessante que ele fala: olha, vamos reedificar. Neemias não diz para aquele povo: olha, está vendo como é que está a cidade? Neemias não faz isso. Está vendo aí como é que está a cidade? Agora levanta e vão reedificar. Neemias se coloca, irmãos, na posição de servo. Ele diz: vamos juntos, vamos juntos. Peça ajuda para a esposa, para os filhos, peça ajuda para Deus. Senhor, nos ajude. Cooperação mútua. Eu sempre uso um exemplo, irmãos, para casais, quando eu vou aconselhar casais. Às vezes, quando nós casamos, nós alinhamos todos os objetivos, todos os propósitos são alinhados no dia do casamento, ou bem antes do casamento, nós estamos todos os dois alinhados. Nós vamos casar, daqui a um tempo nós vamos comprar uma casa, se Deus nos permitir, nós vamos comprar um carrinho para nós irmos para a igreja, e nós vamos para a igreja, e nós aquilo, vamos... Depois que casa, depois que vai naquele convívio, parece que as coisas, elas tomam rumos diferentes. Parece que é cada um no seu quadrado, cada um com a sua visão, cada um com o seu conceito, cada um com a sua vida. E eu sempre digo: olha, queridos, se você quer chegar em algum lugar, é preciso que todos dentro do barco remem na mesma direção. Não adianta nada, irmãos. Não adianta nada. Nós queremos um sucesso, uma vez que alguém está remando para um lado e você está remando para o outro. 23 anos de casado eu fiz esse ano. 23 anos de casado. E é interessante que algumas coisas que a gente faz e a gente não percebe. Eu estava na escola, fui pregar na escola do Evangélica Presbiteriana, e uma professora passa na porta lá de casa todo santo dia. E aí lá na escola ela disse o seguinte: eu vejo você quase todos os dias. E eu falei: uai, onde? Ela falou assim: você acorda cedo, você coloca o carro para Marisângela ir trabalhar, você coloca lá fora. E aí o diretor foi fazer uma piada. Ele disse: ele faz isso porque ele tem medo dela bater o carro. Eu falei: não tenho medo dela bater o carro. Eu faço isso por gentileza. Não tenho necessidade nenhuma de acordar às 6 da manhã e colocar o carro para fora. Ela sabe dirigir. E aí uma professora, olha, irmãos, nem cristã ela é. Sabe o que ela disse? Tem razão, de já 23 anos de casado. Aí eu me atentei, detalhes. Os dois remando para o mesmo lado. E se Deus assim nos permitir, 50, 60, até que a morte nos separe. Mas os dois irmãos têm que remar para o mesmo lado. Família tem que remar para o mesmo lado. Se um remar na contramão, dá tudo errado. É preciso que a família ande de mãos dadas. É preciso. Pastor, está difícil remar de mãos dadas lá em casa, ou para uma direção só, o que eu faço? Meu irmão, minha irmã, ora, coloca diante de Deus, mas não desista, fale, converse, mas tente remar todos em uma só direção. É horrível você querer ir para um lado e o outro para um outro lado. Neemias mexe. Neemias fala: olha, para aquele povo, a boa mão de Deus tem nos ajudado. É interessante, irmãos, que aquele povo já estava acostumado com aquela destruição. O povo já estava acostumado com aqueles escombros. O povo estava acostumado com aquelas portas queimadas. Que loucura é essa, irmãos?
Como é que pode um povo de Deus acostumado com toda aquela miséria, com toda aquela vergonha, e ninguém se levanta para fazer nada? Então é hora, irmãos, de levantarmos. Não desista da sua família, não desista da sua caminhada com Deus. Levante, sacode a poeira, não desista. Chame todos a uma conversa e diga: da agora em diante as coisas serão diferentes para nós. Nós não podemos aceitar a vergonha da qual nós estamos vivendo. Levante, vamos lá. Como diria o presbítero Manuel Romualdo: vai nessa, campeão. Vai nessa, mais do que vencedor. Não é assim que a Bíblia nos trata. A Bíblia não fala que nós viemos a esse mundo para andarmos encurvados, não, queridos. Nós só andamos encurvados na presença do nosso Deus. Mas é tempo da igreja levantar a cabeça. É tempo da igreja pegar nas mãos uns dos outros e dizer: eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir dos meus filhos, eu não vou desistir da minha caminhada com Deus. Pastor, eu estou sozinho. Quem é que pode me ajudar? Se você me procurar e falar que está muito mal, pode ter certeza que eu vou estar com você, para que você não desista da sua caminhada com Deus. Não desista. Não desista. Terceira lição, que está muito ligada ao que nós acabamos de dizer: é preciso perseverança. Os muros destruídos, aquela coisa toda, Neemias está diante de uma calamidade. Ele é perseverante. É interessante que ele olha para tudo aquilo, ele não desiste, e no versículo 19 vai falar exatamente sobre isso, que além dele encontrar muros, uma cidade totalmente isolada, destruída, que era uma vergonha, ele ainda encontra opositores à reconstrução de Jerusalém. Diz o versículo 19 e o versículo 20: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Em primeiro lugar, irmãos, Neemias enfrenta problemas internos. Toda reconstrução, você vai encontrar dificuldades. Você não vai chegar lá na sua casa e resolver de hoje para amanhã os seus problemas. Você não vai encontrar, você não vai dar conta. Você não vai conseguir, não é assim que funciona. E pelo contrário, você vai chegar em casa, talvez tenha alguma coisa para resolver na sua família ou na sua caminhada com Deus, que vai demorar, porque existem problemas internos. Quais eram os problemas internos? Quais eram os problemas que Neemias ia enfrentar, ou já estava enfrentando? Os muros destruídos, portas queimadas. Esses eram problemas internos. Talvez você vai enfrentar, para reconstruir aquilo que fora destruído na sua vida, problemas internos. Talvez, queridos, eu não consigo perdoar. São problemas internos. Eu já não amo como eu amava antes. São problemas internos. Eu não tenho esperança como outrora. É um problema interno. Talvez você olhe para as coisas, olhe para o seu casamento, olhe para a sua família, olhe para a sua vida espiritual e fale assim: não tem jeito. Esse é um problema interno. Neemias enfrenta problemas internos, mas ele enfrenta também problemas externos. Porque havia três homens que começaram a zombar, desprezar e acusar Neemias. Eles zombaram, eles olharam para aquele povo ali construindo os muros, reconstruindo os muros de Jerusalém, e eles falaram: não, isso aí. Ele chega ao ponto de dizer: as raposas vão passar, e se não que bater o rabinho lá, vai derrubar esses muros. Isso não é nada, não. E você vai encontrar esse tipo de gente
que vai dizer para você: olha, seu casamento não tem jeito, seus filhos não tem jeito, esse relacionamento seu com Deus já era. Você vai encontrar gente assim. Nós estávamos na escola e alguém pedindo conselho para outra professora que o casamento não estava bom. E a professora disse: separa desse cara. Você precisa mesmo desse cara? Nós encontramos esse tipo de sambalates. Ou você acha que o mundo lá fora vai te aconselhar: que isso, volta para a igreja, né? Continue, persista com seu marido, porque casamento nasceu no coração de Deus. Mesmo que ele seja misto, irmãos, casamento ainda é uma bênção, viu? Ele ainda é uma bênção, porque é uma instituição sagrada, divina. Não deveria, mas já casou, mantenha firme. Mantenha-se firme. Eles zombaram, desprezaram e fizeram acusações, porque eles perguntaram: que isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? É interessante que esses três homens, quando eles falam isso, querem se rebelar contra o rei, eles estão querendo dizer o seguinte: olha, vocês estão reconstruindo aqui e querem reconstruir uma nova nação, o rei não vai aceitar isso não. Quem disse que Neemias queria reconstruir uma nova nação, irmãos? Neemias queria reconstruir só os muros de Jerusalém. E aí, esses caras aqui fizeram de tudo para que os muros não fossem reconstruídos. Você vai encontrar gente que não queira o seu sucesso espiritual e nem familiar. E você vai encontrar um ser que não quer que você vença: o diabo. O diabo não quer que a família seja uma família abençoada, unida. O diabo não quer que você deixe suas coisas lá para estar aqui cultuando. O diabo não quer, queridos, que você contribua com as coisas da igreja. Não quer. Não quer. E por muitas vezes, irmãos, nós permitimos que esses inimigos externos e internos falem bem alto aos nossos corações. Por isso que eu digo que há uma necessidade de uma reconstrução urgente. Precisamos voltar àquilo que nós éramos e que agradava ao nosso Deus. E aí Neemias fala assim: olha, eu rejeito qualquer ajuda de vocês ou qualquer manifestação de vocês. Ele disse isso no versículo 20. Por fim, queridos, como reconstruir o que fora destruído? Eu deixei por último, mas não é porque é menos importante, pelo contrário. É o mais importante para você reconstruir algo que foi destruído na sua vida. Para haver reconstrução, você precisa da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, irmãos, não tem como reconstruir. Versículo 20, ele diz: então lhe respondi: ó, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Sabe quem é que vai ajudar você a reconstruir o seu casamento? Deus. Sabe quem é que vai ajudar você a reconstruir a sua família? Deus. Sabe quem é que vai ajudar você a reconstruir o seu relacionamento com o Senhor? Deus. Não tente sozinho. Neemias fala: olha, Deus nos dará sucesso, Deus nos dará vitória. A igreja, irmãos, ela precisa reafirmar esta verdade em seu coração. A igreja precisa falar para si mesma: olha, Deus vai nos ajudar. É preciso você dizer isso para a sua família: Deus vai nos dar vitória. É preciso você dizer isso a você mesmo. Se estiver desanimado espiritualmente, Deus vai me dar a vitória. Eu confio no Senhor. Neemias diz isso, que o bom Deus, o maravilhoso Deus, o Deus dos céus, nos dará não êxito, mas um bom êxito. Ah, irmão, sem a bênção divina, a bênção de Deus é a base da restauração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Como é que eu quero ter uma família abençoada, firme, uma coluna
Se Deus não faz parte, irmãos, como é que pode? É o momento, irmãos, de nós olharmos, avaliarmos. Deus está nesse negócio mesmo? Eu tenho certeza, irmãos, que nós convidarmos o Senhor para os nossos relacionamentos, para a nossa família e para a nossa comunhão com Ele, eu tenho certeza, irmãos, certeza que nós teremos famílias abençoadas, nós teremos um relacionamento abençoado com Deus. A soberania de Deus, irmãos, está sobre a família. Agora eu quero dizer uma coisa a você: soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Deus é soberano para abençoar, mas nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades em relação à nossa família. E eu quero concluir dizendo o seguinte: nós aprendemos nesse texto algumas situações que nos ajudam a reconstruir aquilo que fora destruído. Não sei como é que está a sua vida com Deus, não sei como é que está o seu casamento, não sei como é que está a sua família, não sei como você está com Deus, mas eu sei uma coisa: avalie primeiro antes de agir. Chega em casa hoje e faz isso. Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu não sou como antigamente? Investigue. Não conta para ninguém, não. Conta para Deus. O grande problema, irmãos, é que a gente conta para tantas pessoas, mas não contamos para aquele que realmente vai nos ajudar. Conta para Deus. Põe a mão na massa. Fala, eu quero resolver. Oh, irmãos, tem muitas coisas que precisam ser restauradas em nosso meio. Deus é soberano para nos ajudar? É, mas Ele não nos tira a responsabilidade de agirmos. Ore pela sua família como se tudo dependesse de Deus, mas age como se tudo dependesse de você. Pastor, eu tenho orado. Tá pouco. Continua orando e ora mais. Eu tenho jejuado. Então jejuma mais. Jejuma mais. Esse Deus a qual nós servimos é o Deus da restauração. E Ele quer restaurar. E quer reedificar. Ele quer que a sua família vá bem. Ele quer que você caminhe bem com Ele. Esse é o desejo de Deus, irmão. Você acha que não? E por que não está tudo bem? Não é com Deus o problema, é com a gente. Mas Deus quer nos ajudar a reconstruir o que fora destruído. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar nossas famílias, nosso relacionamento com Ele. Possamos ser fortalecidos por Ele para enfrentarmos os problemas, tanto internos quanto os problemas externos, e que possamos reconstruir uma bela história, uma bela caminhada com Ele e com a nossa família. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela exortação às nossas vidas. Louvamos o Senhor, ó Deus, porque a tua palavra é poderosa sobre nós. Não permita, ó Deus, que os nossos corações se endureçam diante da verdade do Senhor, mas que possamos ser constrangidos, impactados, desafiados a reconstruir aquilo que fora destruído. E, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquilo que outrora agradava ao Senhor, ó Deus, que venha acontecer novamente em nossa família. Que os nossos filhos sejam bênção, que os nossos casamentos, ó Deus, sejam restaurados para a glória do Senhor. Que a nossa comunhão contigo, ó Deus, seja comunhão verdadeira, íntima. Ajuda-nos, ó Deus, e não nos permita, ó Deus, ter o coração cauterizado por causa do nosso ego, por causa dos nossos pecados,
por causa dos nossos desejos carnais, mas que a igreja do Senhor, que aqui está, possa se render à tua verdade, e que esta igreja, Deus, possa caminhar conforme a vontade do Senhor, que possa caminhar como igreja abençoada, família abençoada, relacionamento abençoado, trabalho abençoado, que a graça do Senhor seja notória no meio da tua igreja, em nome de Jesus. E agora, queridos, que Deus vos guarde no poder dEle, que Ele derrame sobre cada um de vocês as suas ricas bênçãos, que as famílias de vocês sejam frutíferas e abençoadas, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.